Olá a todas, a todos e a todes. Meu nome é Rosângela Nogarini Hilário, eu sou pedagoga, sou doutora em Linguística e Língua Portuguesa e pós-doutora em Educação e Saúde, e fui convidada pelo Grupo GEALIM para responder algumas questões que ficaram faltando serem respondidas na última conferência feita no ciclo de conferências, no 16º ciclo de conferências em aquisição da linguagem, que foi a conferência que eu ministrei sobre a questão de escrita, diálogos entre a linguística e a educação. Então, agora nós vamos ver algumas dessas questões e eu vou tentar respondê-las para vocês, tá bom? A primeira questão é do Saulo Francisco, que pergunta o seguinte: em um processo de aquisição de linguagem, podemos trabalhar as questões da sala invertida, pois trazem à tona na memória das crianças palavras e símbolos que ela já traz consigo? Bom, a questão da sala invertida é uma metodologia ativa, né, muito atual, muito falada nos dias de hoje, que, como o nome próprio diz, inverte um pouco a lógica de sala de aula. Geralmente, a lógica de sala de aula é trabalha-se os conceitos, né, os conteúdos, depois aplica-se, o professor, no caso, como informante, trabalha esses conteúdos, né, passa esses conteúdos, esses conceitos para os alunos, e depois esses conceitos são aplicados em sala de aula, num exercício, mais ou menos seguindo essa lógica. A sala invertida inverte isso, obviamente, né, como o nome diz. Então, geralmente, o que se trabalha com isso é um aluno mais ativo, um aluno mais protagonista. Então, esse aluno vai buscar esses conceitos, vai buscar essas informações, às vezes na internet, às vezes em trabalhos em grupo, enfim. Primeiro o aluno levanta dentro de si, com uma motivação intrínseca, as questões que serão trabalhadas, né, mesmo que seja dentro de uma atividade passada pelo professor, e depois isso é sistematizado com o professor em sala de aula. Então, sim, isso pode ser trabalhado no processo de aquisição da linguagem, de aquisição da escrita, principalmente pensando que isso possibilita que os alunos tenham acesso, tenham contato com essa escrita, sem necessariamente que o professor passe para eles alguns conceitos ou como isso deve ser sistematizado. Mesmo porque não adianta o professor ser informante nesse processo, apenas informante nesse processo. Como a gente viu na conferência, é preciso que o professor problematize as hipóteses dos alunos. E a sala de aula invertida, essa inversão, né, dessa lógica de sala de aula, permite que o professor tenha acesso a essas hipóteses, que os alunos possam transparecer, mostrar quais são as hipóteses que eles têm sobre a escrita. Então, sim, Saulo, acho que é uma boa estratégia para se trabalhar a aquisição da escrita e a aquisição da linguagem. A próxima questão é da Débora, que eu não vou ler o sobrenome dela, não vou me atrever a dizer o sobrenome dela, que pergunta o seguinte: a prática da escrita pode auxiliar o desenvolvimento da fala para crianças com dificuldades? Bom, a escrita é uma outra modalidade, né? A fala é uma modalidade da língua, a escrita é uma outra modalidade, e ao passar pela escrita, a escrita favorece várias possibilidades de se pensar, de se repensar a língua. A gente pode pensar, talvez, numa comparação bem grosseira, bem distante, mas numa comparação, uma língua materna e uma língua estrangeira, por exemplo, onde a passagem para a língua estrangeira, a criança, isso permite que a criança, ou que esse sujeito, esse falante, faça algumas... reformule, repense, reflita sobre a sua língua materna. Na escrita, a gente pode pensar algo parecido. Quando a criança vai para a escrita, essa escrita permite que a criança reflita, reformule, repense algumas coisas que têm a ver com a língua falada. Então, não é uma questão de causa e efeito. É claro que não necessariamente a escrita permite o desenvolvimento da fala, né? Isso vai ser algo causal. Mas sim, a escrita permite uma reflexão, um pensar sobre essa língua que é diferente desse pensar somente de quem fala, né? É um outro processo.
A próxima questão é da Mariana Albino, agora um sobrenome mais fácil de pronunciar. Ela diz o seguinte: gostaria de saber sua visão sobre a taxa de analfabetismo funcional atualmente e quais podem ser os principais problemas disso, métodos ou além disso. Bom, quando a gente pensa em educação e ensino, todas as ciências humanas, na verdade, em geral, a gente está pensando num contexto muito complexo. Então, dizer que a causa para o analfabetismo são os métodos é uma resposta muito rasa, muito superficial. Como eu disse na conferência, se vocês quiserem, vocês podem ir até o link que vai ser deixado aqui na descrição do vídeo para dialogar um pouco, conversar com a gente, pensar um pouquinho sobre aquelas questões. A criança é um sujeito ativo e a criança não pode ser menosprezada, ela sempre nos surpreende. Então, a questão do método é uma das questões. É claro que é muito difícil a gente ter professores que usam apenas um método, né? E que bom por isso, porque afinal de contas a criança entra na linguagem e também na escrita por vários meios, por vários caminhos. Então, é necessário fazer essa mescla, é necessário pensar, né, que o professor lance mão de todas as artimanhas, de todas as formas para poder auxiliar a criança nesse processo de aquisição de escrita. Então, a gente não pode dizer que é só uma questão de método, né? Acho que o método é uma coisa. O método traz consigo uma visão de língua, uma visão de ensino-aprendizagem e uma visão de sujeito que está linkada a esse método, né? Então, é claro que isso tem a ver também com a forma como essa criança vai aprender. Mas a gente não pode dizer que essa alta taxa de analfabetismo, e principalmente de analfabetismo funcional, de pessoas, de sujeitos que são considerados alfabetizados apenas porque leem e escrevem o seu nome, mas não têm uma leitura fluente, não são competentes na leitura e na escrita, a gente não pode dizer que é só por causa dos métodos. Na verdade, a gente tem uma cultura escolar que é uma cultura muito rígida, que ainda entende língua, né, como algo, principalmente ensino de língua materna na escola, como algo que é alheio ao sujeito, como se esse sujeito que já está na linguagem desde cedo, desde o ventre, desde o seu nascimento, né, e que já fala dentro de uma forma competente na sua língua, desde os 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, muitas vezes essa língua que esse sujeito já é competente nela é vista pelo sujeito e pela escola como alheia, como algo a que ele deve ter acesso e que é algo distante dele, né? E não é. Na verdade, a língua escrita, apesar de ser uma modalidade diferente da língua falada, o sujeito, quando entra na escrita, entra em outra modalidade, entra em outra forma de se expressar, de dizer e de significar na língua. Apesar disso, essa língua já está no sujeito, é a sua língua, é a língua na qual ele se significa, ele se diz como sujeito, já o constitui. Então, eu acredito que essa cultura escolar que ainda traz a língua como algo muito alheio, ainda muito fundamentada nessa gramática que é normativa, nessa forma de dizer que seria a correta, a certa, ainda traz uma lacuna aí entre o sujeito e a aprendizagem da língua, principalmente da escrita. Como eu disse, a gente não pode falar só de método, há todo um contexto, mas o que a gente precisa entender é que esse sujeito que vai entrar na escrita, ele já tem a sua língua materna, ele já é competente, já é um falante competente na sua língua materna, já está inserido no mundo letrado, e ao entrar nesse processo de ensino-aprendizagem, o professor deve levar em consideração isso, e as políticas públicas também devem, os documentos oficiais também devem levar em consideração isso, como tem sido reformulado aí os documentos oficiais ultimamente. Mais uma questão, a Amanda Silva colocou a seguinte questão: considerando a heterogeneidade de um grupo de alunos, é produtivo propor atividades em duplas, trios,
para que as próprias crianças auxiliem seus colegas no desenvolvimento da escrita? Bom, Amanda, eu preciso pontuar aqui que eu falo a partir de uma perspectiva discursiva, dialógica e interacionista, né, com base em Vygotsky, em Bakhtin, e sim, a gente tem visto pelos estudos do Vygotsky, que são estudos muito conhecidos, tanto na pedagogia quanto na área de linguística e de aquisição de linguagem, a gente sabe que o Vygotsky traz para a gente a ideia de uma zona de desenvolvimento do aluno, que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. Então, que o aluno tem uma zona, um conhecimento que ele diz que é um conhecimento real, um conhecimento que é potencial, e ele tem ali, entre esses dois conhecimentos, aquilo que o aluno realmente sabe, aquilo que ele é capaz de aprender, existe uma zona que ele chama de zona de desenvolvimento proximal ou próximo. E nesse lugar é que atua o outro. Esse é o lugar do outro para poder problematizar o que o Vygotsky diz aquilo que a criança hoje consegue fazer com a ajuda do outro, então ela consegue passar, ela consegue chegar a esse desenvolvimento potencial, a esse conhecimento potencial, a partir dessa interação com o outro. Amanhã, num outro momento, ele vai ser capaz de fazer sozinho. Então, perceba que aí há um movimento da criança, que ela passa do conhecimento real, da zona de desenvolvimento real, para uma zona de desenvolvimento potencial, e isso aqui acaba sendo, nesse momento, aquilo que é real, a zona de desenvolvimento real para a criança. Esse lugar aqui, essa zona de desenvolvimento proximal, é o lugar do outro. E esse outro é o professor, é o adulto, é uma criança, um colega, né, um parceiro mais experiente. E na aquisição de escrita, como a gente viu, que a gente, né, pelos estudos da Emília Ferreiro, a criança cria hipóteses, ela se baseia em hipóteses sobre a língua. E a partir do momento em que essas hipóteses são confrontadas, são questionadas, e a criança precisa reformular essas hipóteses, há um movimento da criança em direção à escrita alfabética, a entrar no sistema alfabético de escrita. Então, sim, né, um outro colega, um outro aluno, um professor, um adulto, um parceiro mais experiente, pode estar questionando essas hipóteses, pode estar contra-argumentando em relação a essas hipóteses e fazendo com que esse aluno avance nessas hipóteses e, com isso, possa chegar àquilo que seria para ele um desenvolvimento, né, um conhecimento potencial. Isso pode se tornar como uma zona de desenvolvimento de conhecimento real para o aluno. Então, sim, a preparatividades em duplas e em trios é sempre muito produtivo, tá bom? Próxima questão é do Jonathan Santos. Ele diz o seguinte: você poderia falar um pouco mais sobre a importância da memória no aprendizado da leitura e da escrita? Bom, na verdade, a escrita, né, e lógico, a leitura também, é um exercício de memória, né? A gente escreve para recuperar na memória, né, uma informação que poderia se perder. Então, a escrita tem essa capacidade de registro, né, e de permanência de algo que poderia ser efêmero se fosse só com a fala. E, além disso, de compartilhar com um outro ausente, né, sentidos e informações e conhecimentos e valores e formas de ser e de estar no mundo que não seriam possíveis no face a face, como, por exemplo, a fala nos permite. Se bem que agora, claro que com as tecnologias e com essas outras formas de estar na linguagem, a gente tem capacidade, como nesse vídeo, de gravar a fala. Mas, enfim, a escrita veio com essa força, né, de registro da memória. E a memória é super importante. A única coisa que a gente precisa pensar é que aprender a ler e escrever não é acumular conhecimentos, não é acumular informações que podem ser apenas como um acúmulo de memória. Não. Na verdade, é uma mudança significativa na forma do sujeito entender língua, linguagem e a própria escrita.
Então, é claro que a memória é muito importante, mas ler e escrever não é apenas memorizar. Tanto é que a gente vê alguns estudos, né, que mostram... Eu fui professora alfabetizadora durante muito tempo, durante 13 anos, e além dos estudos eu vi isso na prática, crianças que escreviam de memória, né, que memorizavam palavras, às vezes até textos, escreviam de memória, e quando iam escrever né, de forma espontânea, tinham dificuldade, porque não entraram ainda no sistema alfabético de escrita. Então, a memória é importante, mas ler e escrever não é apenas memorizar, isso é um ponto, tá bom? Tem outra pergunta, sim, da Sulamita Leite de Oliveira: como estimular a aquisição da escrita nesse contexto remoto? É possível? Sim, principalmente se a gente pensar que as crianças estão tendo acesso a textos digitais e a todo esse mundo virtual. É claro que há uma leitura e uma escrita que é priorizada pela escola, muitas vezes até da leitura e a escrita, né, a leitura de textos clássicos e a escrita de textos mais, digamos, organizados, né, possíveis de serem reconhecidos em seus gêneros. Mas escrever, se a criança manda mensagem no WhatsApp, isso é um exercício de escrita. Se a criança lê um texto para poder encontrar o seu vídeo no YouTube, isso é um exercício de leitura. Então, é possível, sim, que professores e pais, e que educadores, que cuidadores, incentivem as crianças a ler neste contexto remoto. É possível fazer isso, e é desejável fazer isso. E nesse momento que a gente percebe, principalmente com o avanço desta tecnologia, né, da tecnologia digital, e o avanço dos textos digitais, é que o trabalho do professor, do pai, do educador, é mais do que ensinar a ler e escrever, é ensinar esse aluno a buscar boas fontes, a encontrar boas fontes, né? Neste mundo tão imenso de informações digitais, é saber o que ler e onde escrever, e o que escrever e onde escrever, né? Então, é um outro exercício, e é um exercício também importante de ensino-aprendizagem e que estimula o cérebro a estar na escrita. Temos outra questão? Não? Acabamos? Acho que são essas, então, as questões que ficaram. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de vocês na conferência, o acesso ao vídeo, as discussões que foram super ricas. Agradecer à professora Alessandra Del Ré, que é coordenadora do grupo GEALIM e do grupo Na Língua, por ter me convidado para essa conferência, por ter me dado esse espaço para conversar com vocês. Eu espero que essas perguntas e essas respostas, que na verdade geram novas perguntas, né, que é sempre um exercício de responsividade, que isso possa nos manter sempre neste movimento de querer saber mais, de querer compartilhar conhecimentos e de buscar informações e conhecimentos que sejam relevantes, já que os estudos linguísticos, também os estudos na área de educação, a ciência na área das ciências humanas é tão rica e tem produzido tanto conhecimento de qualidade no nosso país. Então, um beijo para todos vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nesse vídeo, pelo compartilhamento. E acessem as redes sociais do GEALIM, e Facebook, Instagram, YouTube, e continuem com a gente, tá bom? Até mais.